nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que o Senhor continue a abençoá-lo, a guardá-lo, a protegê-lo. E o nosso Deus é rico em graça e misericórdia. Que você nessa noite, juntamente com todos, possam
glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tivemos a alegria nesta manhã de celebrar o Senhor juntamente com os irmãos, e ali a gente vê o quanto Deus tem feito maravilhas no nosso meio. A multiplicação de discípulos que entendem o seu chamado e estão juntos para propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma grande celebração. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de celebrar o seu nome e glorificá-lo nesta manhã. Que Deus continue a multiplicar discípulos, porque é o Senhor que multiplica os discípulos. Nós somos ferramentas, né, que Deus usa para abençoar outras vidas, né? Graças a Deus por isso. Quero lembrá-los, né, que nestes domingos, neste agora, né, e outros que se seguem, teremos apenas um culto pela manhã. E esse culto está acontecendo às 9h30, sem a necessidade de inscrição, certo? No próximo domingo nós vamos ter o nosso culto missionário. Meus amados, nós já estamos com grande expectativa daquilo que Deus vai falar aos nossos corações, né? Através dos testemunhos e também com a presença dos nossos queridos irmãos das nossas frentes missionárias, tá bom? Então no próximo domingo, às 9h30, vamos nos reunir para celebrar a expansão do reino de Deus, o quanto Deus tem sido generoso para conosco e para com esses queridos e como eles foram alcançados pelo poder do Evangelho. Então estejam conosco no próximo domingo, lembrando também que não vai haver necessidade de inscrição, tá bom? Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. No domingo seguinte nós teremos a celebração de batismos, né? Vai ser também um outro grande momento de celebração ali, quando nós teremos a oportunidade de ver esses queridos irmãos ali testemunhando a sua fé, né? Publicamente testemunhando e descendo as águas do batismo, tá bom? Então estejam conosco, convide outras pessoas para esse tempo marcante da sua igreja, esse tempo que é o tempo em que irmãos professam a sua fé ali através do batismo, tá bom? No domingo 19 teremos aí a nossa cantata de Natal com a participação das crianças, tá bom? Então estejam conosco aí também nesta celebração muito especial. Muito bem, diante desses avisos nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Oremos ao Pai. Deus, nós te agradecemos por esse dia nas nossas vidas, te agradecemos por esta noite de celebração ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, te agradecemos, ó Deus, porque fomos escolhidos pelo Senhor e somos salvos em Cristo Jesus. Então queremos manifestar, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, dizer para o Senhor o quanto tem sido, ó Deus, para nós importante poder andar ao teu lado, Senhor, e ser, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Que nós a cada dia, Senhor, possamos expressar gratidão, reconhecer o privilégio que é sermos teus filhos e também, ó Deus, ter a oportunidade de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de outras pessoas. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, nesse processo de restabelecimento da sua saúde física, emocional. Que o Senhor continue cuidando de cada um deles, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Deus, aqueles aniversariantes. Ó Deus, nós te pedimos essas bênçãos, ó Deus, e te agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus a quem nós devemos tributar honra, glória e louvor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos refletir nesta noite no texto que está no livro de Marcos, do capítulo de número 4, nos versículos que estão compreendidos entre 35 e 41. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Vamos falar sobre a soberania de Jesus,
Ou seja, Jesus, ele é soberano, tá bom? Diz o texto assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Então lhe disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor aplique esta palavra tão maravilhosa às nossas vidas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e que você guarde essa palavra no seu coração, a qual nós vamos meditar nesta noite. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, que texto maravilhoso, né? Que palavra abençoada e abençoadora para as nossas vidas nesta noite, né? Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas. E é bom que nós relembremos isso, porque diante das adversidades, né, pelas quais nós passamos, e a Bíblia não nega isso, né? Quando a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu. Então a Bíblia nos deixa claro que nós vamos vivenciar e viver as contingências do dia a dia e que nós precisamos, né, estar refletindo acerca do Deus a que nós servimos, e confiantes nele nós vamos avançar, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso guardador. Ele está conosco independente das circunstâncias. E eu gosto de observar esse texto trazendo alguns detalhes para nós refletirmos. A gente começa pensando na situação do tempo, quando Jesus convida os seus discípulos para passar para outra margem. Poderíamos começar levantando essa questão, porque quando eles atravessam no meio do mar, levantam uma grande tempestade. Mas ao convidá-los, a gente pensa assim, mas e a situação do tempo? Já se apresentava isso? O texto não diz isso, se o tempo estava, vamos dizer assim, nublado, estava demonstrando que cairia essa tempestade, né? Até mesmo porque nos parece que o tempo estava em boas condições, né? Por que digo isso? Porque ali, naquele barco, estavam pescadores experientes, né? E com certeza esses pescadores, eles observavam e conheciam o tempo ali, como estavam as condições do mar. E se as condições não estavam boas, com certeza eles teriam cogitado a possibilidade de uma tempestade ali com Jesus. Então a gente vai concluir que o tempo não apresentava um tempo de tempestade, né? E o que acontece às vezes é o seguinte, que muitas vezes a nossa vida, né, está em perfeita calmaria, né? Está em perfeita calmaria, e de repente se abate uma grande tempestade sobre nós, né? Às vezes a gente está caminhando e as coisas tá tudo bem, mas que de um momento para outro se levanta uma grande tempestade e a gente então tem que clamar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, para talvez vir a nossa memória de que nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que está conosco. Outro detalhe aqui a tempestade se apresenta impetuosa, querendo nos tragar. Viu, meus amados? A tempestade nas nossas vidas que
parece que a gente assim, olha, tá difícil, tá complicado. E muitas vezes estamos em uma situação cômoda, né? Tranquila, só ouvindo. E então Jesus nos convida a passar para a outra margem. Porque às vezes nós estamos assim. Nossa caminhada está tudo tranquilo, né? Está tudo bem, vamos dizer assim, até mesmo em todos os sentidos, né? do nosso caminhar está tudo bem. E recebemos um convite de Jesus. Passemos para outra margem, né? Vamos avançar, vamos desenvolver agora esse grande desafio. Há uma proposta de um novo caminhar, uma mudança de direção, né? Para alguma coisa diferente. Jesus às vezes nos convida para isso, né? E aquela calmaria, aquela tranquilidade desaparece, dando lugar a uma tempestade. Pode acontecer isso. E às vezes a gente fica se perguntando, mas Senhor, estava tudo bem? E o Senhor me convida para mudar de direção, para ir nesse grande desafio, e parece que o Senhor me convidou e se abate sobre mim uma grande tempestade. Como assim? Como entender isso, né? Mas eu quero lembrar, e nós já podemos destacar aqui no texto, de que o Senhor é que convidou. E nós precisamos confiar nele, precisamos trazer a memória e depositar nele a nossa confiança. Essa tempestade, às vezes, meus queridos, e quero citar aqui alguns exemplos, né? Porque talvez você pergunte, mas pastor, que tipo de tempestade é essa? Pode ser uma tempestade financeira, né? Nas suas finanças, né? Abate-se sobre você uma tempestade chamada finanças. As suas finanças começam a cair, parece que não dá mais para suprir, ou aquela reserva de capital que você tinha parece que se esvaiu, né? E às vezes pode acontecer isso. Uma outra coisa é na sua existência, né? Na sua existência, né? Que você fica pensando, parece que agora está dando tudo errado para comigo. Vinha dando tudo certo, tudo aqui, mas aí ao receber esse convite parece que as coisas estão mudando e eu preciso então buscar a presença do Senhor e lembrar que o Senhor é Ele que está no controle de todas as coisas. Outra tempestade que pode acontecer é no seio da sua família, né? Na criação dos seus filhos, às vezes na questão familiar, uma enfermidade no meio da família, abate-se uma tempestade sobre você no seio da sua família, né? E quando se fala em família, meus queridos, a gente, mesmo quando tudo e a gente traz à memória até os feitos do Senhor, parece que isso nos impacta de uma forma mais profunda quando nós falamos na questão da família. Às vezes é uma enfermidade, né? Você estava com tudo bem, não só com você, mas com outro alguém mais próximo da sua família. Uma enfermidade se abate sobre as nossas vidas e isso nos causa e nos tira a tranquilidade. E nós até ficamos pensando, mas foi o Senhor que me convidou. Eu, ao mudar de direção, ou mudar de cidade, mudar de localidade, agora bateu sobre mim essa grande tempestade em forma de enfermidade, né? Outra coisa às vezes acontece conosco é do ministério, né? Você talvez siga ao Senhor na igreja, né? E vinha tudo bem nos relacionamentos, você exercia o ministério, ali era um ministério frutífero, né? E agora você teve a oportunidade, Deus te chamou para exercitar o ministério em uma outra frente de trabalho. E quando você começa a trabalhar, parece que as adversidades começam a surgir, né? O inimigo se levanta e você começa a se perguntar, mas Senhor, estava tudo bem comigo e agora que o Senhor me chamou, eu tenho a convicção que foi o Senhor que me chamou para esse novo desafio, essa tempestade se levantou contra mim, né? Uma outra coisa que pode acontecer lá no seu trabalho ou no seu local de exercício profissional, né? Agora chegou uma nova pessoa na liderança do seu trabalho, ou um novo colega de trabalho, e parece que as coisas que andavam tão bem já não andam tão bem como antigamente. E aí você fica se perguntando, mas Senhor, estava tudo tranquilo, estava aqui realmente uma bonança, uma tranquilidade, e agora parece que com a chegada desse novo colega de trabalho, dessa nova direção, as coisas mudaram para mim, que eu não tenho mais sossego, não tenho mais tranquilidade, né? Estou perdendo até às vezes a vontade de exercitar a minha profissão. Mas meus queridos, é bom que a gente traga a memória e lembre,
né? Quem te convidou foi o Senhor, né? E Ele é soberano sobre todas as coisas. Continue confiando nele, não desista não, né? Clame ao Senhor, ore mais ao Senhor, se achegue mais ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as situações. E o que dizer dessa depressão que muitas vezes se abate sobre as nossas vidas, né? Às vezes nós passamos momentos difíceis que nos levam, às vezes, a uma depressão, né? A um momento de queremos ficar mais solitários, né? Mais recolhidos, né? Relembrando coisas que não nos fazem avançar, só atrasa a nossa caminhada, e nós precisamos refletir de que o Senhor nos chamou para avançar. Ele nos chamou para passar para o outro lado da margem e não para ficarmos estáticos, parados, né? Só trazendo à memória coisas negativas, né? Mas Ele quer que nós coloquemos no nosso coração e na nossa mente palavras que nos dão esperança, renovo, que nos faça avançar olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e assim nós vamos avançar. Mas, meus queridos, eu quero dizer para você que talvez você esteja me ouvindo nesta noite, cultuando ao Senhor juntamente conosco nesta noite. Eu quero dizer que isso não é só privilégio seu não, viu? Não é só privilégio meu também não. Essas tempestades que se levantam contra nós, né? Ela também alcança muitas outras pessoas. E no texto que nós lemos, tem uma expressão aí no versículo 36 que diz: e os outros barcos o seguiam. A tempestade também chegou nesses barcos, viu, meus queridos? A tempestade também não é só exclusiva sua, não. Essa tempestade da caminhada, as tempestades da caminhada, ela chegam a outras pessoas também. Aqueles que estão conosco no mesmo trabalho, estão conosco no mesmo ministério, na caminhada. Então não é exclusividade nossa não, né? Nessas horas, às vezes, a gente começa a pensar isso que às vezes isso só acontece conosco, só acontece comigo, isso. Não, acontece com outras pessoas também, viu? É bom a gente refletir com isso. E às vezes eu digo assim, mas eu sou crente fiel, Senhor. Por que se abateu sobre mim essa tempestade? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo, né? Mas, queridos, Deus é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele permite, porque Ele sabe que nós, né, conseguiremos sim suportar essas tempestades. E ela tem propósito, às vezes as tempestades têm propósito. Porque Deus não perde o controle das situações. Se é um crente novo, ele pensa, depois que aceitei Cristo, só tenho recebido, né, essas questões adversas na minha caminhada. Enquanto eu não era crente, parece que as coisas estavam melhores. Quando eu aceitei Jesus, parece que as coisas agora estão mais difíceis. Mas é isso, meu querido. Quando você foi chamado pelo Senhor, e agora você nutre uma fé, uma confiança no Senhor, as coisas mudaram, né? Talvez em algumas outras coisas você estava acomodado com as coisas que não eram de agrado do Senhor. Por isso elas também não te incomodavam. Agora que você está do lado do Senhor, essas coisas com certeza te incomodam, porque são coisas que não agradam ao Senhor. Mas continue perseverando, porque Deus está no controle, né? Se é um crente que é mais antigo, já tem uma caminhada, né? Ele acha que a vida cristã é um céu de brigadeiro, né? Parece que é assim. Eu já tenho tantos anos de vida cristã, caminhando já há muito tempo com o Senhor, parece que a coisa agora vai ser tudo bem. Parece que não vai vir mais tempestade sobre mim. Eu queria dizer para você que, independente do tempo que você está como crente, as tempestades sempre se apresentam nas nossas vidas e nós precisamos estar confiantes no Senhor. Mesmo com as promessas do Senhor, as tempestades, né, vêm sobre nós. Ouçam bem isso. Mesmo usufruindo, né, mesmo confiantes nas promessas do Senhor, né, as tempestades se abatem sobre nós. Mas é bom que a gente lembre que o Senhor que nos chamou, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso, continue confiando no Senhor, acreditando na soberania de Deus, né? É bom a gente observar também qual foi a reação dos discípulos, porque vejam também, para que você às vezes não diga assim, mas eu acho que eu estou reclamando das coisas, parece que eu não entendi muito bem a situação. Mas veja a reação dos discípulos.
Eles dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Isso no versículo 38. Né? Vamos morrer, vamos ser destruídos, vamos nos perder. Às vezes, diante das tempestades, mesmo quando Jesus, e a gente tem essa consciência de que Jesus está conosco, vamos dizer assim, Jesus está no barco, né? Parece que esse temor se abate sobre nós. Mas, meus queridos, é bom que a gente lembre que nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Quando essas tempestades se abatem sobre nós, vem alguns pensamentos, né? E às vezes o temor pode se abater sobre nós. Mas que esse temor, esse sentimento que nós sentimos, eles não podem nos controlar, ter o domínio sobre nós. Por isso é importante que a gente lembre daquilo que o Senhor falou. Vamos para outra margem. E é nisso que nós devemos lembrar, que Jesus foi quem nos fez o convite. Se Ele nos fez o convite, confie nele, porque Ele é soberano. Pode confiar nele. Então não desista, mesmo enfrentando dificuldades. Eu não sei se você está enfrentando e tem à sua frente alguma barreira, alguma tempestade que se levantou sobre você, né? Eu desejo que não. Mas se isso está acontecendo, confie no Senhor que te convidou, né? Confie que foi Deus que fez o convite para você. Então continue firme nas promessas do Senhor. A nossa reação não é diferente das dos discípulos. Não é, entendeu? E questionamos: mas Senhor, foi Tu que me chamaste e agora se abate sobre mim essa tempestade? Às vezes as nossas reações sejam essas também, né? E nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor nos prometeu. E Ele prometeu que nos conduziria para outra margem. Ele disse: vamos para outra margem. Quando Jesus chama, pode confiar, pode crer, né? Às vezes a gente pensa: estou em pecado e Deus está me castigando, né? Pensando que Deus é vingativo. E agora Ele te convidou e está deixando que a tempestade se abata sobre você como se fosse um castigo. Não, mas Deus não age dessa forma. Deus não é vingativo. Deus é um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que é pastor, um Deus que é cuidador, um Deus zeloso, misericordioso para com as nossas vidas. Então comece a nutrir esses pensamentos. Todos os feitos de Deus, parece que se apagam da nossa memória. Quando uma tempestade se abate sobre nós, parece que nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E nós nos concentramos apenas naquele momento adverso, naquele momento que nós estamos vivenciando em meio à tempestade. E aí eu digo para você, e com tranquilidade ao falar sobre isso, busque trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, tudo aquilo que você já leu na palavra de Deus, um Deus que prometeu tirar o seu povo do cativeiro ali e conduzi-los para uma terra da promessa. Deus nos prometeu nos dar um resgatador. Cristo veio e nos resgatou, morrendo na cruz do Calvário. Traga isso à memória, porque isso vai com certeza te ajudar em meio às tempestades. No verso 41 do texto que nós lemos, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Às vezes a gente pergunta: quem é este? Este é Jesus. Ele tem todo o poder sobre a tempestade. Nos esquecemos que Ele é o Filho amado, em quem Deus tem prazer, Deus tem alegria. Esse é o Jesus. E às vezes parece que a gente se esquece disso. Nos esquecemos que Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás e não pecou. É este que está te fazendo o convite, foi Ele que te fez o convite. Passemos para outra margem. Então confie nele, Ele é soberano. Pode confiar nele. Nos esquecemos que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a palavra do Senhor. Se Deus diz que está conosco, nada vai nos separar do amor do Senhor. Nada vai nos tirar, das mãos do Senhor. Pode confiar nele, mesmo diante da tempestade, Nos esquecemos que Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, logo ali no início do capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, e Ele nos deu vida em abundância, como diz lá em João capítulo 10,
O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, por isso nós podemos confiar e crer nele. Então, independente das circunstâncias e do momento em que você está vivenciando, traga à memória isso sim, e você pode confiar no Senhor. Nos esquecemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, tudo aconteceu, tudo foi feito, né? O Senhor é soberano sobre todas as coisas, então nós podemos confiar nele, creia nele, não desista do seu chamado, daquilo que Deus te chamou, né? Tempestades, obstáculos é uma realidade na vida do crente. Muitas vezes você ouve mensagens por aí, ouve e tal, mas e que parece que a vida do crente não vai, e o crente não vai se deparar às vezes com adversidades. Mas não se iluda não. O crente vive sim momentos de adversidade, né? E nós precisamos aprender com Jesus, né? A reação de Jesus é para nós um momento de muita reflexão, para aprendizado. Ele reagiu diante dos discípulos como? Né? Com calma, tranquilidade, né? E ele foi assim que reagiu, né? Diante das adversidades. Por que nós devemos reagir desta forma? Porque o Senhor é o controlador de todas as coisas, ele é soberano, e nós vamos lembrar mais uma vez, foi ele que nos convidou, né, à travessia, né? Eu lembro aqui na morte de Lázaro, por exemplo, né? Na morte de Lázaro, as suas irmãs estavam aflitas, né? Lá em João, no capítulo 11, ele diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Né? Por que isso? Porque Deus não falha. Deus sabia da situação, do que estava acontecendo com Lázaro. Né? E às vezes, meus queridos, Deus sabe, às vezes não, Deus sempre sabe do que passa conosco, do que está passando e do que vai passar. Então Deus não perde o controle da situação. E o Senhor, ele nos conhece muito bem. Jesus possui o domínio próprio, né? Jesus demonstra domínio próprio diante da situação, né? Ele tem um controle. Jesus era consciente do poder e autoridade de Deus que lhe fora concedido. Por isso, ele tranquilizou os discípulos, ele fez cessar a tempestade, porque ele tinha autoridade e ele tinha consciência dessa autoridade, né? Coloque no seu coração certezas e não dúvidas, né? Confie no Senhor, creia nele, entendeu? Não deixe nenhuma margem de dúvida com relação a isso, de que Jesus, ele é soberano. E se ele fez o convite, não importa que convite tenha sido esse, confie nele. Ele pode ter te convidado para empreender uma nova jornada. E em meio a essa nova jornada, você agora ou está ou virá, né, a enfrentar, por exemplo, adversidades. Mas aí você esteja consciente de quem te convidou para essas mudanças, né? Empreender essa nova jornada, né? Iniciar um novo trabalho, iniciar uma nova empresa, mudanças de trabalho, né? Então confie no Senhor. Se ele disse, passemos para outra margem, está lá no versículo 35, confia nele, porque foi ele que convidou. E pode ter certeza, vai haver bonança e calmaria, como está lá no verso 39. Vai haver bonança e calmaria, né? Como diz o texto da palavra do Senhor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria vem, né, porque o Senhor está contigo. Nele você pode confiar, porque ele não perde a batalha. O Senhor não perde de controle nenhuma situação. Então nós podemos sim dispensar ao Senhor essa confiança, crer no que ele disse, confiar, né, no seu chamado para as nossas vidas. Se ele disse, né, então confie. Como está lá em João capítulo 11, 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Né? Mas, meus queridos, quem fez o convite foi Jesus. Né? Jesus está no controle. Se ele demorou aqui, não podemos dizer que demorou, porque ele sabia o tempo certo de ir lá para ressuscitar Lázaro. Não digo que ele demorou, porque ele sabia de toda a situação. O Senhor sabe de tudo aquilo que você está vivenciando. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Eu queria dizer para você nessa noite, continue depositando confiança, né, no Senhor de forma completa, incondicional, porque Ele é Senhor e Ele tem tudo sob controle.
nada pode frustrar um convite de Jesus. Preste atenção a isso. Nós vamos encerrar pensando nisso aqui. Nada pode frustrar um convite de Jesus. Nada pode frustrar. Se Jesus convidou, confie nele. Creia no que ele fez, te chamou. Creia no seu guiar o seu caminho, no seu direcionar os seus passos. Né? Não saia da presença dele. Continue confiando, independente de qualquer circunstância, porque ele é Senhor. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Essa palavra tem que estar no nosso coração e você tem que deixar essa palavra reverberar dentro do seu coração. Nenhuma palavra do Senhor vai falhar, porque jamais falhou e jamais falhará. Então, se Ele te convidou, confie nele, porque Ele vai te levar a bom termo para onde Ele desejar. Mesmo em meio à tempestade, mesmo vivenciando momentos extremos, o Senhor é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos faça trazer à memória todos os dias os seus feitos e a gente possa confiar, um confiar incondicional, sem limites, porque Deus é Deus e Ele não falha com as suas promessas. Que Deus então nos abençoe e que dia a dia nós venhamos a meditar e mais confiarmos. Permaneçamos, pois, no Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele vai com certeza te conduzir para outra margem. Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua caminhada, os novos desafios, as novas conquistas, que tu continues a confiar, porque Deus é Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos agradecer a Deus, né, por termos essa confiança nele e pela sua fidelidade para conosco, tá bom? Independente das circunstâncias, Deus permanece fiel para conosco. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua soberania sobre todas as coisas. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, abençoadora, palavra que nos ajuda a meditar, a refletir acerca, ó Deus, do teu poder, da tua autoridade e da tua soberania sobre todas as coisas. E queremos reafirmar nesta noite, ó Deus, a nossa confiança em ti, porque sabemos que o Senhor não perde de controle nenhuma situação. O Senhor é Rei, o Senhor é o Senhor da história e o Senhor continua a guiar todas as coisas. E nós queremos dizer para o Senhor da nossa confiança em tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos estar sendo fortalecidos a cada dia e que mais e mais, Senhor, nós possamos expressar uma confiança, ó Deus, incondicional na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Ele queremos todos os dias dizer que confiamos de que Ele vai nos levar, nos conduzir a bom termo para o local que Ele já tem preparado para nós. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que a sua família continue sendo agraciada pelo Senhor, que a sua família seja uma família que serve ao Senhor e que em todo o tempo você possa continuar confiando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Uma semana abençoada, uma semana frutífera na sua vida e uma semana de paz. Que essa paz que excede todo o entendimento faça parte do seu viver diário. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.